A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso Pod Jovem. E nesse episódio, os jovens vão focar um pouquinho acerca das lutas que eles têm enfrentado no cenário atual. Desde as dificuldades no ambiente tecnológico e social e como Deus tem os ajudado a superar esses desafios. Bom, os jovens compartilharão suas histórias reais de superação, destacando o papel crucial de Cristo em suas vitórias. Ele sempre está ao nosso lado. Né? Nunca esqueça disso. O Senhor, ele sempre está ao nosso lado. O Senhor é o nosso amigo verdadeiro. Deus, ele é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos. A pessoa mais importante da sua vida é Jesus. O pacto mais importante é o pacto com Jesus. E não há amor maior do que o de Jesus. O nosso Deus continua sendo fiel. Se a gente pudesse sintetizar tudo isso, o nosso Deus é fiel. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos iniciando o segundo episódio do nosso Pod Jovem. Exatamente. E nesse segundo episódio nós temos o tema Superando os Desafios da Nossa Geração, a força do testemunho. E como versículo base, nós temos o livro de Romanos, capítulo 12 e o versículo 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje nós temos a presença da querida secretária-geral, a nossa irmã Evelyn Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada, Pai do Senhor, a todos. É uma alegria imensurável estar aqui com vocês nesta tarde. Amém. Deus abençoe. E o nosso querido Jonathan Pereira. Amém. A paz do Senhor. É um motivo de alegria estar aqui nesta tarde e Deus é bom. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí. E nós gostaríamos, já de iniciar passando a palavra para a jovem Evelyn, que ela vai trazer alguns testemunhos, sobre a sua vida, suas experiências que ela teve ao longo, talvez, da infância, adolescência, juventude. Pode ficar à vontade, Evelyn. Amém. Eu não nasci em um lar evangélico e durante 19 anos da minha vida eu não me importava em buscar a Deus, ou ao menos acreditava na sua existência. E por não ter nenhum problema de saúde ou algo que geralmente levam as pessoas a buscarem a Deus por algum momento difícil, quando se trata de geralmente uma conversão. Então eu não vim pela dor, mas sim pelo amor. Tive um encontro pessoal com Jesus na matriz. Eu sempre ia para os cultos, obrigada, minha avó sempre me levava, mas sempre na hora do convite eu dava um jeito de sair, porque aquele convite, eu não entendia o porquê, mas mexia de uma forma diferente no meu coração. E um certo domingo, foi festa, o primeiro aniversário do Conjunto das Mulheres que Tocam, não me lembro o nome agora. Cântico de Vitória. Do Cântico de Vitória. Foi um sábado, e a palavra, ela foi bem profunda, e no culto, quem fez o convite foi o pastor Almeida, e ele perguntou se tinha alguém para aceitar a Jesus, e quando ele estava ali a perguntar se tinha alguém, toda vez que ele falava, eu sentia o meu coração estremecer ali. E eu fechei os olhos assim, eu tinha uma resistência muito grande, porque eu não queria abandonar, renunciar o mundo. Então, quando eu fechei os olhos, assim, rapidamente, eu tive assim uma vista, Eu vi a minha avó no caixão, e uma voz dizia assim: olha, tua avó faleceu e não viu você aceitar a Jesus. E ali aquilo me fez quebrar tudo de resistência que havia. E sempre que, quando eu estava nos cultos, alguém vinha me chamar para aceitar a Jesus, eu sempre dizia não. E nesse domingo eu chamei o meu tio, que sempre insistia muito. Eu chamei ele, ele já tinha vindo nesse meio termo me perguntar, eu já tinha dito que não, mas eu chamei a ele.
eu quero aceitar a Jesus. E quando eu fui, né, para o altar, quando eu dobrei meus joelhos, eu senti realmente o fardo, né, como a gente vê no peregrino, saindo ali das minhas costas. E eu disse na minha oração: Senhor, eu estou entregando a minha vida e é uma decisão que eu não quero voltar atrás. E dali diante, realmente eu vivi uma nova história em Deus. Então, essa foi a primeira experiência, se eu posso relatar de forma sobrenatural da parte do Senhor, porque Deus ele tem as suas formas de trabalhar para atrair a ovelha, né, para o seu pasto. E depois que eu aceitei a Jesus como nova convertida, eu comecei a buscar ao Senhor naquilo que eu aprendi na igreja, em oração, na leitura da palavra. Isso é o que fortalece realmente a nossa vida. Não é o lugar onde a gente está, mas quem está conosco. E aquele versículo que Jesus diz que estaria conosco, né, todos os dias, até a consumação do século, eu abracei aquilo ali. Onde eu estava, o que eu queria era sentir a sua presença e a sua proteção. E chegou um momento de que essa sensação, né, de proteção ela foi se esvaindo, porque eu comecei a fazer a faculdade e não era um ambiente cristão, né? Eu fiz faculdade, ganhei uma bolsa ali no Damas, mesmo nova convertida e mesmo sendo uma faculdade particular, era um ambiente hostil à minha fé. Então, era um ambiente idólatra, era um ambiente de pessoas que amam o dinheiro, né, que tem Deus como dinheiro e tem uma falsa segurança. E, então, eu precisei, né, vivenciar algumas situações para hoje testemunhar que Deus ele é real, que Deus ele está com aqueles que o servem, e o que realmente importa é a presença dele. E nessa trajetória, fazendo o caminho da faculdade, eu, como relatei, comecei a buscar muito o caminho da oração, porque era o que me sustentava, orar, buscar a presença do Senhor. E irmã Aldrina, né, que estava a sogra do pastor Ailton Júnior, instituiu ali toda segunda-feira a oração com o Faço no Pó, e era aberto, né, para todas as irmãs que pudessem ir. E eu comecei a frequentar, e numa dessas orações, acredito que no ano de 2016, Deus usava alguém ali, dizendo que alguém que estava ali, né, de joelho, Deus estava dando um livramento de morte, o qual o diabo ele tinha preparado o laço de morte, mas que ele já estava desfazendo. Porque o nosso Deus ele nunca está atrás, ele está sempre na frente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para ele não tem essa divisão, né, de passado, presente e futuro. A Bíblia diz no Salmo 90 que ele é Deus de eternidade à eternidade. Então, a nossa segurança pode estar em Deus. A nossa proteção, ela deve estar nele. Mas ele não disse com quem seria. Eu não recebi aquela palavra para a Evelyn. Não, eu fiquei feliz porque ele estava falando com alguém e também não imaginava que eu iria passar alguns dias depois. E no decorrer da semana, em uma sexta-feira, e foi um dia muito diferente, um dia onde eu começava a chorar e não sabia o porquê. E o Espírito Santo me levava a orar, a dobrar os meus joelhos, e nesse dia eu estava na casa da minha mãe em Recife, e o trajeto da casa dela para a faculdade era meia hora, e antes de sair, eu não tinha, né, o costume, assim, orava, mas não orava da forma que eu orei. Era uma oração de que a gente sabe, Senhor, me guarde, me leve, não é assim? Me traga em paz. Mas neste dia, eu orei de uma forma diferente. E eu dobrei meu joelho no sofá, né, da sala, e eu não tinha palavras, eu só chorava e agradecia a Ele pela salvação, pelo amor, e parecia que realmente que era uma despedida, se assim eu posso dizer. E no caminho, eu estava escutando cantando aquele hino, né, escutando e cantando aquele hino, se eu não me engano, é de Sérgio Lopes. O meu Deus, Deus forte, o grande El Shaddai. Kleber Lucas. Kleber Lucas, depois vocês corrigem aí. O Todo-Poderoso Adonai. E eu meditando o amor de Deus pelas pessoas, como Deus ele ama as pessoas, e chorando no ônibus. E chorando. Era um quebrantamento que eu nunca tinha tido, sem estar na igreja, vamos colocar assim. Era um momento ali diferente. E quando eu desci do ônibus, estava chovendo, eu vi um rapaz de longe embaixo da árvore, mas na minha percepção, ele estava esperando a chuva passar. Ele estava bem vestido, estava de camisa social, calça social, e várias pessoas passaram
por ele e não aconteceu nada. E quando eu passei, ele não saiu da minha frente, então eu desviei e ele me acompanhou e disse, parar daí é um assalto. E eu parei assim, nunca fui assaltada até, né, aquele momento, e eu perguntei, eu falei assim, calma, né? Calma, o que o senhor quer? Quer o celular, quer a carteira, eu dou. Ele disse, não, venha para cá. Ele me deu um abraço, colocou uma peixeira, né, aqui na minha cintura, apertou e disse, está sentindo a faca? Eu disse, estou sentindo. Ele disse, pronto, se você gritar, correr, eu vou lhe matar aqui. E colocou a mão por cima do meu ombro e começou a me encaminhar. Eu fiz esse relance, né, de olhar com a cabeça para um lado e para o outro e não vi ninguém. Só os carros passando, porque ali na Avenida Rui Barbosa, dificilmente você vê pessoas transitando com muita facilidade. E a gente estava na frente, né, de um curso de inglês, estava fechado, estava tudo escuro já. Ele começou a me encaminhar e no meu coração eu comecei a sentir que não era um assalto. Eu senti algo muito ruim, um sentimento de desespero, de você estar na mão de um estranho e sem poder fazer nada. E a gente tem esse sentimento de que realmente está só. Só que é bom servir ao Senhor e é bom temê-lo. Como diz, né, o Salmo, até marquei aqui que este foi o Salmo que eu me alimentei durante muito tempo, que é o Salmo 34. E o versículo 7, que diz, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Então, nós, como jovens, precisamos renunciar a tantas coisas, né, nessa fase. Mas é bom temer o Senhor, porque existem algumas promessas que nos cercam. As renúncias, elas às vezes parecem tão grandes, mas diante das promessas e diante do relacionamento que nós desenvolvemos com Deus, não tem comparação. Então, quando aquele homem, né, estava ali nas mãos dele, eu perguntei novamente o que ele queria, ele não me respondia, e eu comecei a chorar. Era um choro que até hoje eu nunca chorei daquela forma, era um choro de desespero. Era um choro de prantos. E quando a gente chegou na porta daquela garagem, eu perguntei se ele iria me violentar. E eu pedi para ele não fazer aquilo, porque era algo terrível, não é? Que poderia acontecer. E ele só apertou a faca mais uma vez e mandou eu ficar calada. E a gente andou mais uns passos e aquela voz, que é a voz do Espírito Santo, mandou eu clamar por Jesus. E eu gritei bem alto, confiando que ele estava a ouvir. Eu disse, Jesus, venha cá. E só chorava. E a gente andou mais uns passos, não é, para aquele lugar, e aquele homem parou, eu não sei o que ele viu, mas ele parou assim, com a cara assustada, e disse, vai embora. Eu não vou fazer nenhum mal com você. E ele saiu correndo ali para o lado da Jaqueira e eu entrei correndo ali para a rua da faculdade. Porque Deus, ele nos protege, ele nos guarda. E uma vida sem ele não vale nada, mas uma vida com ele é uma vida de segurança, é uma vida de paz, é uma vida de proteção, porque ele é fiel. E não há nenhum outro nome como o de Jesus. Se eu gritasse por qualquer outro nome, o nome da minha mãe, do meu pai, eles não poderiam fazer nada. Mas Jesus é aquele que está vivo, é aquele que nos toma, não é, pela mão, e ele nos protege. Então, eu quero deixar para os jovens que a pessoa mais importante da sua vida é Jesus. O pacto mais importante é o pacto com Jesus. E não há amor maior do que o de Jesus. Amém. 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 Eu estou emocionada. Eu também. É Acho um que depois desse testemunho, breve relato... um testemunho muito forte, muito poderoso. E a gente vê, a partir desse testemunho, Aleph, o cuidado de Deus. Sim, o tempo todo. Porque existem muitos momentos na vida que a gente pensa, Deus me esqueceu. Deus não está lembrado de mim. Né, a gente vê, a partir de um testemunho tão forte como esse de Evelyn, que o nome de Jesus, ele tem poder. E que Deus, ele tem cuidado de nós, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Nós pensamos que Deus nos esqueceu, mas o Senhor, ele tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes, né? Eu louvo a Deus, Evelyn, pela sua vida, né, por você ter esse testemunho tão forte, tão impactante para contar. É surpreendente. Né, você gritar o nome de Jesus, ele está ali do seu lado. Um simples grito para alguns, Isso, né? Para alguns não serve de nada. Ela só gritou. Isso, mas ela gritou o nome que tem poder. Né, o nome que está acima de todo nome. E o nome que é sobre todo nome de Jesus. Né, glória a Deus por isso. Bom, nós gostaríamos de ouvir agora o nosso querido irmão Jonathan Pereira contar um pouquinho também sobre as suas experiências e testemunhos. Fique à vontade. Amém.
Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade e segundo ao nosso pastor pela confiança. E bem, eu quero contar um testemunho da minha vida. Ao decorrer na minha adolescência, chegou um período que eu não quis mais aceitar a Jesus. E eu lembro-me que foi um período um pouco difícil, porque não envolve só a mim, mas sim a toda a minha família, onde eu cresci num lar evangélico, onde eu tinha toda a criação, ia para o círculo de oração infantil, aprendia, mas chegou um momento que eu queria andar com minhas próprias pernas. Chegou um momento que eu queria tomar as minhas próprias decisões. E eu lembro-me que eu trouxe assim muito trabalho para em meio à minha família, muita dor, muito sofrimento. E eu lembro-me que eu me aprofundei cada dia mais no pecado e sem probabilidade de vida, de um futuro, onde eu ouvi de alguém da minha própria família olhar para mim assim e dizer que eu não tinha futuro e que eu iria acabar daquele jeito. Mas Deus, ele tem um propósito. Deus, ele já tinha traçado toda a minha caminhada, porque Deus, ele escolhe aqueles, porque nem era para eu estar aqui. Minha mãe teve uma gravidez muito conturbada, a qual eu nasci com 7 meses, com 1,6 kg, sem probabilidade de vida, mas Deus ali, ele deu vida e vida. Aleluia. E ao decorrer da minha trajetória teve isso. Me afastei, me aprofundei cada dia mais no pecado, e chegou um momento que eu não queria mais aceitar a Jesus, e daí em diante foi só dor, foi só sofrimento. Eu lembro-me que minha mãe, ela chorava diversas vezes. Eu lembro-me que ela chegava do ciclo de oração, olhava para ela e dizia assim: ô mãe, como foi o ciclo de oração? Foi bom, sua cara está de choro. E ela dizia assim: foi bom, meu filho, mas não imaginaria eu que aquele motivo era pela minha vida, que aquele choro derramado naqueles bancos era pela minha vida. E sim, Jesus, ele foi trabalhando no ambiente, e eu lembro-me que foi um pouco difícil. A depressão sobreveio diversas vezes na minha vida. Eu perdi o sono. A voz contrária vinha para eu tirar a minha própria vida, mas ali teve uma noite que ficou marcado em meu coração, a qual eu saí de dentro do meu quarto e, muito atordoado, eu passei pela a porta do quarto e eu vi a minha mãe de face no pó. E naquele momento eu disse assim: eu irei dormir tranquilo porque ela está orando por mim. E aquela oração, eu vi aquela imagem e ali aquietou o meu coração, mas teve um momento que em um sonho o Senhor me revelava algo, onde eu via uma irmã que chegava perto a mim e dizia assim: filho, eu estou bem pertinho de ti, mas tu só basta olhar para mim. Eu irei realizar o desejo do teu coração. Irei te levantar degrau por degrau. Irei fazer uma história nova na tua vida, mas só basta tu olhar para mim. E naquele momento eu acordei e disse: Senhor, contei a minha mãe. E naquele momento eu não tive resposta. A minha mente e o meu coração buscava por resposta. E chegou um momento, ao decorrer foi passando o tempo e eu não tinha aceitado a Jesus. Neste momento eu também não frequentava a igreja, porque eu tinha o desejo. Eu dizia: Senhor, eu irei voltar diferente, mas agora não. Mas teve um momento que o missionário Ubirajara Lopes, em uma vinda aqui para Pernambuco, foi ano passado, ano retrasado, em uma vinda ele foi à casa da minha família, e chegou um momento que ele fez uma oração por mim. Eu estava afastado, e Deus se utilizava dele, e dizia assim que eu estava me encaminhando para um buraco. As pessoas que estavam ao meu redor queriam me levar cada vez mais para o buraco. E o inimigo tinha sede de destruir a minha vida. Mas naquele momento eu não aceitei. E foi passado o tempo, diversas vezes o inimigo tentou destruir a minha vida, arquitetou algo, mas em todo o momento a mão de Deus estava sobre mim. Chegou um dia que o Senhor, ele preparou o cenário. Eu cheguei do colégio, minha mãe disse: hoje tem cruzada em primavera, vamos? E eu disse assim: vamos. E a gente foi.
Ao decorrer do caminho, a primavera ali, a gente rodava para um lado e para o outro e não ouvia nada de cruzada. Eu creio que o inimigo, ele tentou impedir aquele encontro, mas eu quero te dizer que quando Deus ele determina, está feito. O inimigo ele não pode interromper o projeto de Deus. E ao chegar naquele momento, Deus ele falava muito comigo a respeito da palavra, nos louvores. E na hora do convite, alguém chegou para lançar o convite e eu recusei. Mas uma voz dentro de mim dizia assim: aclama por mim, clama por mim. E naquele momento eu comecei a clamar aos céus. E o Senhor enviou uma irmã, como no sonho. Ela chegava até mim e o Senhor ele falava as promessas que tinha na minha vida. E o que eu acho engraçado é que diante dos meus erros, diante de tudo, o Senhor ele não olhou para os meus erros, e sim para o projeto que Ele tinha na minha vida. E naquele momento eu lembro-me que meu pai estava de lado. A irmã que Deus utilizou foi a irmã Betânia, de Primavera. Até hoje eu não esqueço, ficou marcado no meu coração. E naquele momento, meu pai estava do lado e eu fui. E foi algo muito especial. E eu só sentia uma alegria na alma. E eu senti o alívio. Um peso havia dentro de mim, mas naquela convenção eu senti um alívio. E naquele momento o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Eu lembro-me que não foi fácil. Foi muito árduo. A renúncia. Deixar tudo para trás. Uma vida diferente, as amizades, relacionamentos, eu tive que abandonar tudo. Mas como é bom viver as escolhas de Deus. Amém. E após 2 meses na minha convenção, eu lembro-me que minha mãe ela dirigia no círculo de oração em Itabaruna. E eu chegava às 9 horas e ficava até às 4, pela manhã orando. E Deus sabia do desejo do meu coração, como eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E naquele dia o Senhor disse que ia deixar um sinal à minha mãe naquele lugar. E o presbítero Daniel, da Primavera Apolo, ele estava. E eu lembro-me que eles fizeram a oração e após 2 meses do Senhor ter me resgatado, Ele me batizou com o Espírito Santo. Ele marcou a minha vida naquele momento e Ele continua marcando. E no mesmo ano, no mês de outubro, eu desci as águas para mostrar que Deus, Ele é aquele que restaura a aliança. Deus, Ele é aquele que tira do lamaçal do pecado e dá vestes novas e restaura a aliança e mostra para o mundo que Deus, Ele faz. Eu costumo dizer que Deus, Ele é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos. Ele restaura. E eu lembro-me que foi uma passagem muito conturbada. Minha mãe deixava sempre pedidos de oração nos círculos de oração. E se hoje eu estou aqui contando o meu testemunho, é porque tinha uma igreja orando por mim. Tinha joelhos clamando pela minha vida. E a minha mãe, ela foi uma intercessora dentro do meu lar. Minha mãe e meu pai. E se eu só estou hoje aqui, é por causa das suas orações. E eu lembro-me que numa tarde de propósito com Deus, o Espírito Santo falava assim ao meu coração: tu só estás aqui hoje por causa da tua e por causa de uma oração, de um coração quebrantado. Aquela oração moveu os céus e eu desci com resposta naquele momento. Deus ainda ouve a oração. Não desista de orar. Deus, Ele é aquele que faz. Ele entra em lugares que você não pode entrar. Através da oração, Deus visita a tua família. Deus visita aquele projeto falido. Porque alguém olhou para mim e disse: é projeto falido, é um fogo de palha, irá se acabar. Mas Deus, Ele tinha um projeto. Deus, Ele me escolheu desde o ventre. E ninguém apaga o projeto que Deus tem. E eu quero deixar um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Gênesis, capítulo 37.
capítulo 39, e o versículo 9 e a parte B, que diz assim: sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Eu quero dizer que esse versículo se trata do jovem José. Ao decorrer da sua história, foi um pouco difícil. E quando Potifar ele passa a administração para o jovem José da sua casa, a esposa do seu senhor, ela tenta José. Ela tenta desviar aquele jovem da presença de Deus. E ela lança um convite para que ele possa se deitar com ela. E José, ele foge e ele fala isso. Como eu poderia pecar contra o meu Senhor e contra Deus? E eu quero dizer a respeito da escolha. Como eu escolhi renunciar toda aquela vida para seguir a vida de Cristo. José, ele renunciou àquele convite para seguir e confiar no Deus. Mas aquela escolha sobreveio a ele uma grande calúnia. E José, ele é jogado numa prisão. Mas eu quero te dizer que aquele que escolhe a Deus não é desamparado. Aquele que escolhe seguir o caminho do Senhor e seguir a sua vontade não é desamparado. A Bíblia vai relatar que José, ele estava na prisão, mas o Senhor era com José. E chegou o momento que Deus fez José ser governador. Teve as provações, teve a luta, mas quem escolhe a Deus, Deus ele fez ser governador. Diante daquele cenário, Deus tira ele de uma prisão e faz ele ser governador. Quem escolhe a Deus, tem a sua vida mudada. Quem escolhe a Deus tem promessas cumpridas. Quem escolhe a Deus tem uma trajetória diferente. E se você não escolheu ainda Deus, Ele te faz esse convite. E que Deus, Ele possa entrar no seu coração e mudar a sua história. Como Ele fez na minha vida. Como Ele fez na vida de José. Deus quer te fazer governador. Deus quer mudar a tua trajetória. Como Deus, Ele tem mudado a minha. E as promessas seguem de pé. E Deus continue nos abençoando. Amém? Amém. Depois Glória a desses Deus. testemunhos fortes, eu acho que não fica muita margem para a gente dizer mais alguma coisa. Eu só consigo dizer que o nosso Deus continua sendo fiel. Sim. Se a gente pudesse sintetizar tudo isso, o nosso Deus é fiel. Ele fez, faz e continuará fazendo. As demonstrações de livramentos e a salvação do nosso irmão Jonathan são uma pequena parte daquilo que o nosso Deus é capaz de fazer. Eu acho que todos nós concordamos com isso, né, Jailma? Sim, quando o Johnny estava falando aqui, né, acerca de José, né, e a palavra do Senhor, ela vai dizer que quando José estava na prisão, ele pede, né, para que um dos prisioneiros que estava ali, quando fosse se apresentar a Faraó, dissesse: lembre de mim, e ele esqueceu. Mas o Senhor, Ele não se esqueceu de José. Não se esquece. Essa passagem é linda, e principalmente esses versículos que mostram isso, né? Que mesmo que o prisioneiro, quando se apresentou diante de Faraó, tenha se esquecido, mas o Senhor, Ele fez Faraó sonhar. Né? Aquele sonho inquietou tanto que se lembraram de José. Olha, lá na prisão tem um homem que interpretou o meu sonho, não é verdade? E ele está lá ainda, então manda chamar, traz vestes para ele, manda ele se ajeitar para ele vir se apresentar até mim. O Senhor, Ele ainda permite que muitas pessoas fiquem inquietas ao nosso favor. Amém. Né? Vale a pena servir a esse Deus. Quando a gente escuta testemunhos de jovens como Evelyn, Jonatas, a gente vê o cuidado do nosso Deus e que Ele sempre está ao nosso lado. É verdade. Né? Nunca esqueça disso. O Senhor, Ele sempre está ao nosso lado. Né? O Senhor é o nosso amigo verdadeiro. Nós olhamos assim e pensamos que muitas pessoas que estão ao nosso redor são os nossos amigos, mas o amigo fiel, aquele que não desiste de nós, que não nos deixa desamparados, é Jesus. Amém. Bom, nesse momento nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. É isso aí.
a face do Senhor deve ser lindo, bem mais que uma flor, não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Estamos de volta com o nosso Pod Jovem e o tema desse episódio é Superando os Desafios da Nossa Geração, a Força do Testemunho. E nós estivemos aqui ouvindo os testemunhos da jovem Evelyn e do jovem Jonatas, né? E nós vimos o poder que tem um testemunho na vida de um jovem e o quanto isso é impactante em nossas vidas. Na vida do jovem que conta o testemunho, mas também nas nossas vidas que ouvimos, né? E nós somos impactados pelo poder da palavra de Deus, do cuidado de Deus. E nós vimos aqui o poder do Senhor, né, se manifestando através dos testemunhos. E nós esperamos que você que está aí do outro lado nos acompanhando através das nossas redes sociais, no YouTube EADPE Paudalho e no Instagram EADPE Paudalho, nós esperamos que você também tenha sido impactado, né, pelo poder da palavra de Deus e os testemunhos que foram contados aqui nesse episódio. Bom, antes de finalizarmos, nós gostaríamos de ouvir os irmãos. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, as suas considerações finais, fique à vontade. Amém. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, a supervisão, e agradecer a você que esteve aqui conosco. E se você foi impactado por esse testemunho que foi contado, teremos os nossos dias de congresso e o convite já está sendo lançado. Você é nosso convidado especial. E que Deus ele possa fazer uma nova história na sua vida. E que Deus continue lhe abençoando. Amém, irmã Evelyn. Amém. Agradecemos, né, primeiramente, ao nosso Deus, ao nosso pastor, o presidente Ailton, né, José Alves, pelo cuidado que ele tem com a mocidade, nosso pastor setorial, pastor Paulo Barbosa, a supervisão, né, na pessoa do presbítero Júnior Henrique, e também a produção aqui, que tem feito um trabalho maravilhoso, né, juntamente com vocês. E deixar como mensagem para todos os jovens que Jesus é tudo o que você precisa, que Ele nunca vai falhar com você e que Ele tem um plano, né, um projeto na sua vida e que Ele veio desfazer todas as obras do diabo. E que você, né, entregando a sua vida a Ele, você pertence a Ele, como nós aqui somos dele. E não há prazer maior na vida do que servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, que você possa também chegar ali nos 3 dias do nosso congresso de jovens para ouvir a palavra e, quem sabe, né, entregar a sua vida ao Senhor. E você que está, talvez, fraco, né, na fé, Deus ele te fortalece, né, através da palavra, através da oração, e está aí onde você está. Ele está em todos os lugares. Assim como Ele está aqui conosco nesta tarde, Ele está aí, ouvindo, né, as tuas orações, as tuas petições. E lembre, você não está só. Amém? Amém.
Eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer mais uma vez a minha querida companheira Jailma. Agradeço também. Bom, e esse recado é especialmente para você que nos assiste nesse momento. Nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro acontecerá o nosso 19º Congresso de Jovens. E você é o nosso principal convidado. Serão dias de bênçãos, dias que o Senhor demonstrará mais uma vez as maravilhas e o poder dele. Nós contamos com a sua presença, forme a sua caravana, venha, vocês serão muito bem recebidos e será uma honra. O tema? O tema. Jovens, esqueceu. Jovens escolhidos para este tempo. Bom, não faltem, nós contamos com a presença de todos vocês, É certo? isso aí. Muito obrigado e Deus abençoe. Amém.